Olá, tudo bem? Nós vamos entender um pouquinho sobre a análise dos indicadores, a importância de realizar essas análises desses indicadores, porque a gente tem os indicadores que são dados e esses dados precisam ser analisados, eles precisam ter um relatório ali, o porquê que eles chegaram naquele resultado. Não simplesmente olhar e falar assim, eu tenho um dado aqui, que interessante, e a partir dele não entender o motivo que levou, a razão que mostrou ele estar ali. Então, a partir do momento que a gente começa a entender, é isso que nós vamos estudar. Entender a razão e os motivos de analisar esses indicadores. E não simplesmente ficar ali com esses dados sendo fechado. Porque que acontece? A gente fala assim, eu entendi esse número, mas por quê? Seria como se você subisse numa balança e olhasse aquele número ali. Aí você fala assim, é meu peso? É. Mas por que você está com aquele peso? Você pode estar inchado, você pode estar com alguma retenção, você pode estar com alguma dificuldade ali na alimentação ou alguma outra patologia. E aquele número às vezes não é real. Você já reparou que às vezes uma pessoa faz uma desintoxicação baixa muito rápido o peso? É a mesma coisa nas empresas. Eu tenho que analisar aquele indicador a partir daquele número. Mas por que eu tenho esse número? Qual a razão que eu tenho ele? Vamos contextualizar? Análise dos indicadores. Quando eu começo a analisar os indicadores, eu tenho que primeiro partir da ramificação dele. Que tipo de indicadores eu tenho? Os internos, aqueles indicadores que acontecem dentro da minha empresa, aqueles indicadores que eu tenho controle, aqueles indicadores na qual eu posso interferir nele e realizar ali diversas ações para mudar esses indicadores, porque eles são internos, eles estão dentro da minha empresa. Os indicadores externos, eu não tenho controle sobre esses indicadores, eles estão fora da minha empresa, mas eu tenho que analisar e entender como que eles vão influenciar a minha empresa. Um exemplo de indicador externo, taxa Selic. Nós temos a inflação, eles vão impactar ali. Se eu trabalho com uma mercadoria de exportação, então os indicadores de exportação vão influenciar a alta do dólar. Então eu tenho que analisar esses indicadores externos para ver quais ações que eu vou tomar no ambiente interno para que eu possa sempre ter indicadores bons. E aí eu tenho algumas ferramentas para analisar esses indicadores. Eu preciso analisar essas ferramentas e escolher a mais adequada para minha empresa, aquela que fará mais sentido. E os relatórios, que são onde eu vou explicar a causa, os motivos desses indicadores, por que eles tiveram esse resultado. E aí eu vou utilizar como empresa, para que eu possa estudar esse case, a Essencial. A Essencial é uma empresa que comercializa apenas camisas masculinas. Ela não analisa mais nenhum outro nicho de mercado, ela não trabalha com nenhum outro tipo de vestuário, é somente camisas masculinas. Manga curta, manga longa, mas é camisa masculina. E a empresa, ela começou pequenininha, daí ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela não realiza nenhum tipo de análise de indicadores, ela nunca fez esse tipo de controle, ela sabe agora da importância, mas quando ela era pequena, ela não sentia necessidade. E aí, você vai ser contratado como consultor. O que você tem que fazer nessa empreitada aqui? Você tem que auxiliar a empresa a selecionar e também a analisar os indicadores que serão importantes para ela. Porque ela sabe ali que ela precisa entender dos indicadores, ela sabe que precisa analisar esses indicadores, mas ela fala assim, qual? O gestor não sabe, ele sabe que precisa, mas qual é o melhor para a empresa dele? Ele não consegue visualizar, ele não consegue perceber qual é o mais importante. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. Indicadores internos. A partir do momento que eu entendo o que é indicadores internos, eu vou partir da premissa aqui. Os indicadores internos, eu tenho controle. Por que eu tenho controle? Porque eles acontecem internamente, eles acontecem dentro da minha empresa. E esses indicadores internos, eles servem para quê? Eles servem para que eu possa gerenciar a minha empresa. Lá por volta da década de 50, vamos começar um pouquinho antes.
Lá em 1920, quando a gente tem a era Fordismo, quando nós começamos a estudar as teorias científicas, as teorias da administração, tinha o quê? Produção em massa. Produzir rapidamente, produção, produção, produção. Aí não controlava tanto por indicadores. Quando começou lá pela década de 50, quando a gente começa já o período toyotismo, o que acontece? O Japão estava vindo devastado da guerra, um país pequeno com poucos recursos. Aí a Toyota olhou e falou assim, olha, tem que produzir com a máxima qualidade possível. Eu não posso produzir de qualquer maneira que eu não tenha a capacidade produtiva que os Estados Unidos têm. Aí a Toyota pegou e começou a analisar com base na qualidade, mas ela não conseguia controlar todos os processos. Ela não conseguia analisar em forma de censitária. Ela falou assim, eu vou analisar por indicadores. A partir do momento que ela começa a analisar por indicadores, Deming vai e implanta a qualidade total na Toyota, ela olha assim, olha, não pode passar nenhum produto com erro. Seria como se você estivesse na linha, na esteira de produção e todos os produtos, um por um aqui, para cada etapa que ele vá passando, ele tem que ser analisado, porque não pode ter nenhum tipo de erro. Aí, a partir daí, ficou uma famosa frase de Deming que nós vamos analisar agora. Vamos ver? A frase dele diz o seguinte, primeiro, você só vai entender que é ter sucesso organizacional se você utilizar os indicadores, você trazer mão deles, você vai controlar e gerenciar por indicadores. Aí ele diz o seguinte, ó, não se gerencia o que não se mede. E não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso e que não se gerencia. Então vamos desmembrar essa frase. O que ele quer dizer? Eu não vou ter sucesso. Eu não tenho como ter sucesso organizacional se eu não fizer uma gestão. Mas a gestão está diretamente ligada à mensuração, à medida. Eu preciso mensurar, eu preciso controlar. Mas o que eu vou controlar? Então eu preciso saber. Eu não posso medir aquilo que eu não sei. Se eu não definir, então o primeiro passo, saber o que eu vou controlar. É produção? É finanças? É qualidade? O que eu vou controlar? Primeiro passo. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer. E a partir daí, eu tenho que entender, compreender por que eu quero controlar. Porque se eu sei o que eu quero controlar, compreender a razão, eu tenho a justificativa. Se eu tenho a justificativa, eu tenho a razão. E a partir daí, eu vou ter sucesso porque eu estou gerenciando. Então, é tudo ligado, um fator com o outro. Eu não tenho como analisar uma parte e deixar a outra ali e falar assim, não, ela vai acontecer sozinha. E dentro dos indicadores internos, eu tenho objetivos que devem ser levados em conta. Então, eu tenho que analisar quais são os meus planejamentos, as minhas ações, para atingir os objetivos da organização. Mas que estilo de objetivo é esse? Que tipos que são? Basicamente, nós temos dois tipos de objetivo. O primeiro, que é instrumental. Ele vai permitir a coleta e retenção de algo de valor que pode ser mensurado. Por exemplo, analisar os volumes da linha de produção, analisar o financeiro, analisar a média de pagamento, e aí que eu vou definir se vai ser mensal, semanal, trimestral, eu vou definir o período ali, então ele é um instrumento. Já o estilístico, eu estou falando de estilo, ele acaba sendo mais subjetivo, ele vai refletir ali o estilo de administração que vai ser adotado pela empresa. Por isso que eu falo que cada empresa é única, ela é customizada, eu não tenho como falar que uma empresa ela pode ser definida de várias formas. Não, eu tenho somente um tipo de empresa. E aí, alguns tipos de indicadores internos, eles vão medir o quê? A eficiência da empresa. Mas eu tenho duas coisas para medir a eficiência. Primeiro, eu tenho que entender o que é eficaz. Isso que é o ser uma coisa, ter eficácia. Refere-se em fazer o que deve ser feito, eu saber o que precisa ser feito. Então, tem muito determinado sobre a visão, a missão das empresas utilizar os recursos da melhor maneira possível. A eficiência é como fazer. Então, eu preciso entender o que é fazer e como fazer. Então, a partir do momento que eu entendo o que é eficácia, eficiência, eu vou partir agora para os indicadores de eficiência, porque eu sei o que precisa ser feito. Porque não adianta, se você não souber o que precisa ser feito, você vai fazer
como. Então, eu tenho que entender esses dois para entender os próximos indicadores. Vamos ver esses indicadores? Então, o meu indicador estratégico. O que ele está falando, meus indicadores estratégicos? Esses indicadores estratégicos vão guiar a minha empresa. Eles vão mostrar o quanto que a organização está no caminho correto através das ações estratégicas que foram definidas lá no planejamento estratégico. Meus indicadores de produtividade vão medir a eficiência da empresa, mede-se como deve ser feito, o que tem que ser feito. Então, de produtividade, eles vão medir os recursos que são consumidos em relação às saídas dos processos e serviços. Já o indicador de eficácia, que é o indicador de qualidade, ele está voltado sobre a qualidade, o que deve ser feito. Então, ele vai se concentrar em medida de satisfação de cliente, em características de produto e serviço, visando sempre aqui a qualidade. O de efetividade é um indicador de impacto, porque a efetividade é a soma da eficiência mais a eficácia. Por isso que ele gera um impacto maior. E ele, na verdade, ele está falando assim, ó, você precisa fazer a coisa certa da maneira correta. Aquele produto ou serviço que precisa ser feito, você precisa aliar o que deve ser feito, como deve ser feito da melhor maneira possível. E os indicadores de capacidade vão medir a capacidade de resposta de um processo por meio da relação entre as suas saídas produzidas em relação a uma unidade do tempo. Mas aí você fala assim, mas como que eu consigo entender esses indicadores? Através da SWOT. Toda vez que eu falar da SWOT, da FOFA, eu estou falando de diagnóstico. Se eu estou falando de diagnóstico, eu estou falando da FOFA. O que eu estou analisando? Basicamente que no ambiente interno, quais são os fatores positivos e negativos que a empresa tem e nos fatores externos, que ela não tem controle. O que ela tem aqui de bom e o que ela vai ter ali de ameaça. Então, de fatores internos, eu vou analisar a força, as variáveis que vão compor a força da empresa. Pode ser a marca, pode ser a estrutura, pode ser os custos. É o único, a empresa vai definir qual é a sua força naquele momento. Quais os pontos negativos? A fraqueza, é a cultura organizacional, o absenteísmo, baixa produtividade. E aí nós vamos definir o que é a fraqueza dessa empresa. A fraqueza sempre pode ser melhorada, mas a força pode ser potencializada, ou seja, se está bom, pode ficar melhor ainda. Podemos melhorar constantemente. E aí no ambiente externo, quais são as oportunidades que a empresa está apresentando? Quais as variáveis do ambiente tarefa, aquele ambiente que está mais longe do ambiente geral da empresa, naquele ambiente geral, o que a empresa pode melhorar? Quais são as ameaças dentro desse ambiente? É a ameaça de novos entrantes? É a ameaça de concorrentes? Quais são essas ameaças? Então, a análise SWOT, ela vem para dar um diagnóstico de como que a empresa está naquele momento, naquela situação. E aí, a partir daquele diagnóstico, você vai partir para os indicadores. A análise SWOT vem e fala assim, olha, alguns parâmetros aqui não estão bons, vamos melhorar? Aí você vai para os indicadores e consegue analisar o que precisa ser melhorado. Tipos de indicadores. Eu tenho diversos tipos de indicadores. Aí você pergunta, qual o melhor indicador para a minha empresa? Aquele que a sua empresa precisar. Então, tem empresas que vão utilizar alguns tipos de indicadores e tem empresas que vão utilizar outros tipos de indicadores. Se você está fazendo uma simulação de produtividade, você vai utilizar mais indicadores de produtividade. Se você utilizar mais uma simulação de finanças, você vai utilizar os indicadores voltados para finanças. Agora, se você estiver utilizando um simulador que você está vendo a empresa como um todo, um indicador de forma sistêmica, aí você vai utilizar a maioria dos indicadores para cada área. Então, tudo vai depender do que você está utilizando, o que você está buscando. É aquilo, eu preciso saber o que você quer. A partir do que sabe o que quer, aí você faz as medições. Então, vamos ver esses indicadores. Quando eu começo a analisar os indicadores internos, eu tenho meus indicadores financeiros. Então, toda empresa ela vai realizar algum tipo de troca para ter um retorno financeiro. Mas esse retorno financeiro tem que estar atrelado ali com as diretrizes organizacionais, que é o quê? Missão, visão e valores de uma empresa, que vão ser desmembrados em metas e objetivos. E aí, como que eu consigo? O financeiro, ele vem a ser a consequência, o resultado de outras ações da empresa que vai serem convertidos em capital.
Então, alguns índices que eu tenho financeiros mais utilizados, o de liquidez, o de atividade, o de endividamento e lucratividade. O de liquidez eu posso desmembrar aqui em outros 3 índices, que pode ser um índice de capital circulante líquido, né, meu capital de giro, e o meu capital de liquidez corrente e minha liquidez seca. O que eu estou medindo aqui no meu índice de liquidez? Eu quero averiguar o crédito que a minha empresa tem para pagar e para honrar os compromissos que ela assumiu, todas as obrigações que a empresa tem. Já no indicador de atividade, eu vou medir a rapidez com que as várias contas que a empresa tem consegue converter em vendas ou caixa. De que maneira que ela pode utilizar toda a sua estrutura para que ela possa vender e para que ela possa virar dinheiro rapidamente, virar caixa. Já meu índice de endividamento vai medir o quanto que a minha organização está utilizando de recursos de terceiro. Para cada R$1 que ela tem ali que disponibilizado, quanto desse real está sendo comprometido com recurso para terceiro, porque ela tomou um empréstimo de terceiro para financiar as suas atividades. E o índice de lucratividade, ele vai medir a rentabilidade média de todas as vendas, o quanto que ele tem de média ali para arcar seus compromissos. Então, eu tenho o primeiro passo, entender que os meus índices financeiros, ele vem a ser uma consequência, ele seria como um efeito dominó das outras áreas. Aonde realizou isso? Lá na produção. A produção transformou a matéria-prima em produtos ou serviços que foram entregues para o consumidor. O consumidor, uma forma de remunerar, ele vai e paga em dinheiro. Não é nossa moeda de troca? Parece muito lógico, mas o financeiro é sempre consequência. Quando você vai analisar o BSC, ele deixa claro, financeiro é importante? É. Mas ele não é o foco, eu tenho outras variáveis que compõem. Então, eu preciso analisar financeiro, ótimo, interessante, mas vamos ver as outras variáveis. Então, nós temos produtividade, mercadológico, comercial. Então, o que primeiro partimos da ideia? Do mercadológico. Mercadológico é conhecer o nosso cliente, conhecer os seus anseios, conhecer as suas necessidades. Por isso que esses indicadores é tão importante. Vamos ver esses indicadores mercadológicos. Indicadores de produtividade, desculpa antes. Os indicadores de produtividade vai medir aqui o desempenho que a empresa tem no seu setor de produção. Mas esse setor de produção, ele vai partir sempre da análise de quanto que a empresa produz com o máximo de eficiência possível. Então, para medir a produtividade, eu tenho total produzido, tudo que eu produzo, a quantidade máxima, dividido pelos recursos que são utilizados disponíveis. Porque eu posso utilizar aqui na produtividade, produzir, vamos supor, 100 peças, mas os recursos que foram utilizados disponíveis foram 80. Ou eu posso também medir a eficiência, que é os recursos que foram previstos para ser utilizado e os recursos que de fato foram utilizados. Tudo isso multiplicado por 100, que eu estou trabalhando com porcentagem. Então, eu tenho, para medir a eficiência de uma empresa, eu tenho que entender um grande fator de impacto dele. O que seria esse fator de impacto? O layout. O layout vai influenciar muito a minha empresa, porque eu tenho que medir a eficiência e a produtividade, mas eu tenho que entender a relação dele também. Então, aí, a partir do momento que eu analiso a produtividade, eu vou analisar também meus índices mercadológicos, porque eles estão ligados, eles estão juntos, eu não tenho como desmembrar ele. A produção não consegue trabalhar sem que os índices mercadológicos respondam a alguns questionamentos. Então, o marketing vai fazer o elo, ele vai ligar ali a organização com os clientes, ela que vai entender esses clientes, ele vai ter esse contato direto. Através do que? Eu vou utilizar como um dos fatores o composto mercadológico, as pesquisas, que é minha base? Composto mercadológico, os 4 P's, promoção, praça, preço, e propaganda. Então, como que eu vou usar esse composto mercadológico para traçar um perfil, ter um nicho de mercado com o meu cliente, através de quê? Pesquisa.
Através disso, eu vou desenvolver alguns tipos de pesquisa. Eu tenho pesquisas de oportunidades de venda. Quais são as oportunidades de venda que se apresentam no mercado? Quais são as vendas que foram perdidas por falta de oportunidade? E aqui no meu índice de pesquisa de organização de vendas, eu vou avaliar a eficiência das ações compostas no composto mercadológico. Porque o quanto que o composto mercadológico vai influenciar a minha pesquisa de organização de vendas. Porque eu vou ter políticas de vendas ali que estão traçadas através do composto mercadológico. Já meus índices de identificação e solução de problemas, eu estou falando diretamente das características do mercado. Eu sei que tem algumas identificações de problema que pode vir a ter produto, marca, posicionamento logístico, e aí eu vou identificar esses problemas que vão vir a acontecer e aí eu vou definir as soluções para esses problemas também. Então, eu não vou olhar de maneira isolada. E aí eu tenho os indicadores comerciais. Os indicadores comerciais, eu vou partir da venda da ideia que é aqueles que estão realizando as vendas necessárias para a minha empresa. Como que eu posso ter essas vendas? As vendas podem acontecer de forma direta e indireta. E elas acabam sendo uma das maiores despesas do setor operacional. Quando você realiza ali o orçamento, planejamento, você coloca ali o faturamento e depois as despesas que teve com a venda. Ela acaba sendo uma das maiores despesas de marketing. E aí, como que eu desenvolvo? Através de informações para um plano de ação de vendas e também definir alguns critérios de desempenho para avaliar esses vendedores. Eu não posso deixar que eles assim, não, eles são os melhores e pronto, acabou. Não, eu tenho que fazer avaliação constante. Então, meus indicadores internos basicamente são meus indicadores financeiros, de produtividade, mercadológico e comercial. Indicadores externos. Esses indicadores externos, eles estão mais afastadinho da minha empresa. Eles são aqueles indicadores que eu tenho total controle com ele. Não, é aqueles indicadores que eu vou ser influenciado por eles e também vou influenciar, não sozinho, mas sobre um conjunto de empresas que vão trabalhar, eu e meus concorrentes. Então, o que acontece? Eu tenho um indicador que vai me impactar aqui na minha empresa. O que eu falo? Olha, meus amigos, vamos conversar aqui, porque todas as empresas estão percebendo que isso não é interessante, a gente não vai conseguindo continuar produzindo. Então, tem essa troca constante, ele está ali no meu ambiente geral da minha empresa. Lembra do ambiente de tarefa, do ambiente geral? Então, ele está ali no meu macro ambiente. Eu troco relações com ele. E aí, esses indicadores têm um impacto muito grande na empresa, porque eu não posso simplesmente achar assim, tranquilo, aqui eu vou controlar tudo que é no ambiente interno, no externo eu deixo acontecer, eu não tenho influência sobre ele. Tem sim. Vamos ver quais são esses indicadores? Vamos partir primeiro dos indicadores econômicos, meus indicadores externos. Então, como a gente sabe que toda empresa realiza algum tipo de troca e aí o resultado é o capital, eu tenho que analisar os meus indicadores econômicos. É fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. Quais são os principais indicadores? Eu tenho o INPC, o Índice Nacional de Preço do Consumidor, que ele vai medir a variação dos preços e ele vai medir ali o custo de vida das famílias com uma média de salário de 1 a 5 salários mínimos. Já a taxa Selic, que é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ele vai ser minha taxa que vai medir ali a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, a taxa Selic é a média de juros que o governo paga por empréstimos tomados ao banco. Aí, se você está precisando de empréstimo, então você precisa analisar a Selic. No jornal fala muito, né? Subiu a Selic, baixou a Selic. Então, você precisa ver a influência que você tem na Selic. Se você fez um investimento e a Selic está alta, você vai ganhar mais. Mas se você fez um empréstimo e a Selic está alta, você vai perder muito dinheiro. IGPM, nosso Índice Geral de Preços do Mercado, como o nome diz, ele vai medir a movimentação dos preços que são calculados. E aí ele vai sempre ser reajustado, sempre analisado e ele vai servir para realizar os reajustes de aumento de energia elétrica e contratos de aluguel. Então, se o IGPM subiu, a sua conta de energia também vai subir, o seu contrato de aluguel também vai aumentar.
IPCA. O IPCA é muito parecido com o INPC, mas ele é amplo, é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. O que ele está medindo o IPCA aqui? Ele vai medir as metas inflacionárias, né? Ele é um indicador oficial do governo para oferir as metas inflacionárias e ele vai medir o custo de vida das famílias já com uma média de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC é de 1 a 5 salários mínimos. O INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Esse índice mede a evolução dos custos de construções habitacionais em 18 capitais do país. Ou seja, esses indicadores econômicos têm um impacto muito grande na minha empresa. E aí eu tenho meus indicadores externos políticos. O que eu tenho que analisar nesses indicadores externos, esses indicadores políticos? O governo compra tudo. Então, ele tem que atender às necessidades da população. Então, desde o momento que ele está construindo, ele está auxiliando também na segurança, na saúde. Então, eu preciso saber meus indicadores da educação. Então, quais são os indicadores segundo o PISA? O PISA é o Índice Nacional, Mundial da Educação, né? Como que o Brasil está posicionado sobre o PISA? Os rankings das universidades, os indicadores da educação básica, os indicadores do ensino médio, os indicadores do ensino superior, os indicadores de segurança, quanto que tem de violência, o quanto que tem de segurança naquela cidade, os indicadores da saúde, a média da população que está com diabetes, que está com câncer, que tem reumatismo, violência. Violência é um dos indicadores que é muito analisado, né? E o trânsito também, porque se a empresa tem algum tipo de dificuldade para realizar, tem que fazer um transporte muito grande das suas mercadorias ou serviços, como ela tem que analisar o trânsito. Ela não vai colocar uma empresa num lugar que o tráfego é muito grande e tem muitos gargalos ali. Então, quando eu vou pensar nos indicadores políticos, eu tenho que pensar que o governo vai comprar tudo. Ele constrói, ele precisa de itens de higiene pessoal, ele precisa de itens da saúde, ele precisa de tudo que você pode imaginar. Aí você fala assim, mas que item que o governo não compra? Ele consome tudo. Ele tem que gerenciar, como se fosse o país, uma grande casa, onde que vivesse muitas famílias, e ele tem que fazer toda essa gestão. E aí ele vai saber como que está correto ou não através dos indicadores. E esses indicadores vão mostrar se aquela cidade é mais violenta, se aquele bairro apresenta altos índices de saúde, se a educação naquela escola é boa, através do quê? Dos indicadores. É eles que vão nos nortear. E aí nós temos indicadores tecnológicos. O que as pessoas desejam ser? Altamente tecnológicas. Eu sou um pouco mais conservadora. Tem pessoas que nem tanto. Sai uma tecnologia e já está consumindo ali. Então, o que nós pensamos? As pessoas são antenadas. Elas não vão comprar nenhum produto sem fazer uma pesquisa antes. Elas sempre vão analisar, vão pesquisar. Então, o consumidor está muito antenado. A empresa precisa estar tão antenada quanto esse consumidor. Por isso que é importante a gente analisar esses indicadores tecnológicos. Vamos ver? Os indicadores tecnológicos, eles vão nos pautar que os clientes querem e desejam estar conectados. Eles querem estar à frente dessa tecnologia. E aí, quem que tá à frente desse cliente? A empresa, para disponibilizar produtos e serviços para atender esse cliente. Então, como que pode auxiliar? Através dos sistemas. Mas como que os sistemas vão atender essas necessidades? Através de treinamento. Quanto mais você treina, mais hábil fica, mais rápido você vai ficar. E aí você vai conseguir solucionar os problemas de forma muito mais fácil e, consequentemente, ter um atendimento personalizado, que é isso que os clientes desejam a todo momento, né? Ele não quer ser único. Ele não quer ser exclusivo. Se você vai comprar um produto e serviço, a partir do momento que você liga, já fica registrado o número do seu telefone. Na primeira vez você passa todos os dados. Na segunda vez, não. Na segunda vez, eles já vão olhar e falar assim, oi, dona Maria, oi, Suzy, tudo bem? Eu vi que você consome tais produtos. Você vai desejar consumi-los novamente ou vai querer um outro produto, um outro serviço? Você tem um atendimento que é... Você fala assim, nossa, ele me conhece, ele sabe que eu sou, então já encurta ali um pouquinho todos esses processos. Por isso que os indicadores tecnológicos são fundamentais para alavancar uma empresa.
indicadores na Essencial. A Essencial é uma empresa que começou pequenininha, aí foi crescendo, 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 e aí ela olhou e falou assim, nossa, eu preciso fazer o controle desses indicadores, eu não faço gerenciamento por indicadores, eu estou deixando ali, ó, a Deus dará. Eu olho e falo assim, é importante, eu sei que é, mas eu não sei classificar, eu não sei quais indicadores que eu vou utilizar primeiro. É isso que eles querem saber. Então vamos ver o nosso desafio? Então, toda organização produz alguma coisa, um produto ou um serviço, ela sempre tem uma entrega. No caso da Essencial, é que ela trabalha com camisas masculinas, mas não é exclusividade da Essencial não fazer controle por gerenciamento. É bem comum, várias empresas não fazem esses tipos de controle. Geralmente, a maioria, não estou falando que é todas, mas a maioria acabam sendo as micros e pequenas empresas. Então é comum encontrar gestores que não faz controle nenhum. E aí ele acredita, os gestores da Essencial, que precisa fazer um controle dessa empresa. Eles desejam controlar o setor produtivo, mas eles vão fazer isso através dos indicadores. E você deve auxiliar, você está nessa empreitada e eu vou te ajudar a selecionar esses indicadores. Se eu estou falando de produtividade, quais indicadores basicamente eu estou falando? Eu vou ter que medir o quê? A eficiência da empresa. O desempenho de eficiência da empresa, aonde? Na produção. Então, eu tenho que analisar a eficácia e a efetividade. E quais são as variáveis que podem vir atrapalhar esses indicadores? Então, vamos selecionar esses indicadores? Primeiro, partindo da frase de Demi, só se gerencia o que se controla. Se eu controlo, eu consigo ter sucesso, porque eu vou tomar ações necessárias para que essa empresa possa crescer se ela não estiver caminhando no rumo certo. Então, quais indicadores pode auxiliar a Essencial? O de produtividade, que eu vou medir o meu total produzido, quanto que ela produz tudo no mês, dividido pelos recursos que foram utilizados ou recursos estavam disponíveis para ser utilizado. A minha produtividade vai sempre partir da ideia que eu vou pegar ali, eu tenho 2, 3 pessoas trabalhando na minha empresa. Um produz 20 peças, outro produz 25 peças, outras 30 peças. É óbvio que quem produz 30 peças, com o mesmo tempo de quem produz 20, está produzindo mais. Mas por que ele está produzindo mais? Quais recursos estão disponíveis? Quais não estão disponíveis aqui? São os mesmos recursos? É a mesma capacidade? E mesmo assim está produzindo 20? Então eu vou analisar porque está produzindo 20. É isso que eu começo a medir minha produtividade. E aí a eficiência, eu vou analisar também sobre o impacto que ele vai ter na minha produtividade. Mas o que influencia a eficiência? O layout. Muitas pessoas trabalhando junto, uma começa a esbarrar na outra. Eu estou trabalhando aqui, outra está aqui. Você vai se movimentar e não consegue. Isso é influenciado pelo layout. O layout pode ser o quê? A disposição das máquinas, pode ser o espaço mesmo, que está muito apertado. Já imaginou? Um começa produzindo aqui no setor de pintura, daí tem que transportar a mercadoria para o extremo da empresa para ser embalada, para depois mudar para outra área. Não, teria que ser como uma linha de produção. Começa uma etapa e vai seguindo cada uma das etapas. Aí fala assim, mas isso é óbvio. Pode ser óbvio, mas não é o que acontece nas empresas. Vamos ver o de eficiência também, o indicador? O indicador de eficiência, ele vai analisar todos os recursos que foram previstos dentro da empresa, aqueles recursos que foram lá realizados no orçamento, quando eu começo a fazer meus orçamentos de matéria-prima serem utilizados, sobre aqueles que de fato foram utilizados. Então, eu vou medir sobre o que eu usei e o que de fato eu planejei usar. Eu planejei usar 100, usei 10, epa, por quê? Será que eu não gastei muito? E aí eu tenho que medir também a qualidade. Se eu estou falando de produtividade, eu preciso medir a qualidade dessa empresa. Não achar assim, meus produtos têm qualidade ali superior em relação aos meus concorrentes. Mas quem está falando isso? É seu cliente? É aquele que consome ou é você que está falando?
É o gestor, é a empresa. A empresa tem que falar, meu produto tem qualidade, mas o consumidor tem que identificar, ele tem que pegar aquele produto e falar se ele realmente tem qualidade. Ele não está só ele falando, mas ele sentir, ele perceber, tem aquela sensação que tem a qualidade mesmo, que ele consegue comprovar. Então, a produtividade, ela tem que ser também embasada na eficiência, que pode ser influenciada diretamente pelo layout da empresa. Um bom layout vai ter uma empresa mais eficiente, que vai aumentar a produtividade. Um péssimo layout vai ter um impacto muito negativo sobre esses dois elementos. Determinada empresa não possui nenhum tipo de controle interno. Qual área da empresa você indicaria para ser mensurada primeiro? Então, imagina que você é um consultor e você vai mensurar ali, vai analisar por indicadores a empresa. Que setor que você começaria primeiro? Manda aí suas contribuições que nós voltamos em breve. Voltamos, eu preciso que você entenda a importância do avaliar. O avaliar é um questionamento onde você vai responder diversas perguntas que pode transformar o seu futuro, porque nós estamos conversando com você. O que precisa melhorar? Aí você vai ali, responde esse questionamento. Ele já está acontecendo, ele vai até dia 5 de novembro. Você tem um tempinho? Tem, mas por que deixar para depois se você pode fazer agora? Chega em casa, já responda esse avaliar, você vai ter mudanças a partir do momento que a gente sabe o que é importante para você, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. A sua opinião vai transformar o seu futuro. Manda aí o seu avaliar, responda ele, porque ele é essencial para o seu desenvolvimento e o nosso desenvolvimento para atender às suas necessidades.
é pesquisa. Eu preciso entender o meu consumidor para que ele possa atender às suas necessidades. Então manda aí, responda, avaliar, não deixa para o final, vai respondendo, coloca na sua listinha o que tem que ser feito e aí já deixa essa tarefa pronta, ok? Posso contar com você com avaliar? Eu então te aguardo respondendo esse avaliar. Ferramentas de análise de indicadores e software de gestão para análise de indicadores. Eu preciso analisar essas ferramentas. Quais ferramentas são mais adequadas para que eu possa analisar meus indicadores? Posso fazer à mão? Pode. Tem problema? Nenhum. Só vai demorar. Eu gosto muito de uma frase de Peter Drucker, que ele fala assim, não existe nada mais ineficiente de que fazer uma ação, fazer um processo da melhor maneira possível, ou seja, mais eficiente possível, se não precisava ser feito. Se tem uma máquina para fazer. Então, por que você vai fazer se tem outros que já fazem? Você pode datilografar mesmo, eu falo assim, bater na máquina ali, quem fez curso de datilografia, eu fiz curso de datilografia, quem fez curso de datilografia, sabe, você pode fazer? Pode. Mas se você fizer um errinho, você não consegue apagar. No computador não é mais eficiente, sem contar que na máquina de escrever você tem que colocar mais força ali no dedo, né? Então, assim, pode. É um processo eficiente? Você pode digitar muito rápido, não sei quantos minutos ali você digita algumas palavras. Pode. Mas no computador você vai conseguir fazer um trabalho muito melhor. Você vai tabular? Vai. Mas ali na máquina você tem que fazer a tabulação, aí dá aqueles espaços. Pode. Mas por que não utilizar a ferramenta mais adequada? É isso que nós vamos ver. Quais são essas ferramentas? Vamos lá? Então, alguns softwares que vão auxiliar a análise dos indicadores. Eu tenho um primeiro passo, o SIM. O que esse software está falando? É meu sistema de informação de marketing, onde que ele vai utilizar um conjunto formalizado de procedimentos, na qual eu posso gerar, analisar, armazenar e também distribuir informações relacionadas ao marketing para a tomada de decisão. Meu CRM. Minha gestão de relacionamento com o meu cliente, ou seja, eu vou processar informações ali para saber quais são os hábitos, os costumes, as compras, o perfil de consumo desse meu consumidor. Eu vou ter um relacionamento com ele. Já o meu ERP, meu Sistema Integrado de Gestão Empresarial, ele vai compreender todo o planejamento e ações de gerenciamento dos processos administrativos da minha empresa, desde o setor de compra, produção, PCP, finanças, contábil, controladoria. E aí eu tenho o meu APS, Planejamento Avançado de Produção, que é um sistema para processamento das regras de nivelamento da produção. Então ele sempre vai buscar ali maximizar todos os recursos de manufatura, onde que vai haver algumas restrições, alguns gargalos. Ou seja, eu vou trabalhar a produção a partir do planejamento. Esse software já existe, então a minha empresa pode utilizar ele. Meu WMS, Sistema de Gerenciamento de Armazém. Se é o meu sistema de gerenciamento de armazém, o que ele busca? Otimizar todas as atividades operacionais. Quando eu estou falando de operacionais, estou falando de fluxo de materiais e também administrativo, que é fluxo de informações, dentro do processo de armazenagem. Então, eu vou incluir ali recebimento, inspeção, estocar, separação, emissão de documentos, inventário, tudo relacionado ao meu setor de estoque, ao meu setor de armazém. Meu MES, meu Sistema de Execução e Manufatura, é o meu sistema onde que eu vou fazer o controle de produção ali no chão de fábrica, que vai permitir visualizar e monitorar em tempo real. Ou seja, eu estou realizando uma venda, essa venda já vai ser passada aqui pelo meu MES e a produção já vai poder comprar, vai poder otimizar ou mesmo falar assim, olha, para ali de vender esse produto, esse serviço que a gente não vai conseguir atender a demanda. E meu BI, meu Business Inteligente, né, meu negócio inteligente, o objetivo dele é gerar inteligência a partir da promoção do conhecimento, que ele vai organizar os dados que se perdem, são dispersos na organização através do quê? Através do meu negócio, através da tecnologia empregada e também através da sua gestão. Então, aqui no centro, eu acabo tendo meu BI, meu Business Intelligence, que é onde que eu vou fazer a gestão desses dados. E aí, eu tenho os meus indicadores
a análise que eu vou utilizar para fazer esses indicadores, as metodologias, porque se eu tenho softwares, a partir desses softwares eu vou ter esses indicadores, mas eu preciso fazer o quê? A análise deles. Então eu tenho o meu capital circulante líquido ou o meu capital de giro, onde que eu posso analisar ele através do quê? Eu vou pegar meu ativo circulante menos meu passivo circulante e aí eu vou gerar meu capital de giro, ou meu capital circulante líquido. O que eu estou buscando aqui? Quanto que é o meu capital de giro? Capital de giro é aquele valor que eu tenho para gerenciar e honrar as obrigações da minha empresa naquele período. Qual é esse período? O período que a empresa vai definir dentro do seu processo produtivo para gerenciar toda a sua cadeia. Tem empresa que é 3 meses, tem empresa que são 6 meses. Então vamos pensar no setor do vestuário que fica ficando um pouco mais fácil. Que basicamente a gente tinha, nós tínhamos basicamente aqui verão e inverno, que eram as coleções. Aí as coleções começaram a se ramificar, então daí ficou primavera, verão, outono e inverno. Aí que depois nós começamos a ter alto verão, alto primavera, alto inverno, alto outono. Então eles foram ramificando. Então para cumprir a demanda, que era só de 2 coleções, eu precisava de um capital de giro de 6 meses. Depois eu precisei de um capital de giro para 3 meses. Agora o capital de giro da minha empresa pode ser de 45 dias. Tudo vai depender dos recursos para gerenciar aquela coleção. O capital de giro é aquele dinheiro que eu inicio para realizar as minhas operações, ele vai girar na minha empresa, ele vai ser consumido e depois no momento que está sendo recebido esses valores, ele vai sair inteiro. Se eu apliquei 30 mil, no final da minha cadeia produtiva eu tenho que ter novamente 30 mil. Então, esse capital de giro, ele vai honrar e vai poder produzir dentro da empresa. Ele que vai ser o dinheiro que eu vou realizar essas trocas e essas produções. Vamos ver outras metodologias? O que eu tenho também? Eu tenho meu índice de liquidez corrente e índice de liquidez seca. Meu índice de liquidez, ele sempre vai avaliar a capacidade da empresa atender às suas obrigações a curto prazo. Já o índice de liquidez seca, a diferença dele é que ele não vai considerar a conta do estoque no ativo circulante. Já o giro do estoque, eu vou medir a atividade e a liquidez do estoque de uma organização. Quanto que eu tenho de giro dentro desse estoque para gerar dinheiro rapidamente? O meu período médio de cobrança e meu período médio de pagamento, eu vou analisar o quanto que eu estou pagando ali na média de tanto para receber quanto que eu tenho para pagar. Já meu giro do ativo total, ele vai medir a eficiência com a qual a empresa usa seus ativos para gerar vendas, para gerar ali receitas. Já meu índice de endividamento geral, ele vai medir o quanto que a minha empresa está utilizando de recursos de terceiros para gerenciar, para produzir os seus produtos, para a promoção dos seus ativos. Então, quanto que os seus ativos estão sendo financiados com recursos de terceiros? Os índices de cobertura de juro, ela vai medir a capacidade da empresa de honrar os juros contratuais, aqueles juros que ela assumiu. Já meu índice de margem bruta mede o percentual de cada venda em unidade monetária e o que sobra após a empresa ter pago todos os seus produtos ali. Já meu de margem operacional, ele vai medir a eficiência operacional da empresa, o quanto que tem de receitas líquidas ali, que se tem proveniente das vendas, para honrar as suas atividades operacionais. Já meu índice de margem líquida, ele vai analisar a margem líquida para as suas operações. O ROA, a taxa de retorno sobre o meu ativo total, é meu índice de rentabilidade. Ele vai mensurar a eficiência global da empresa em gerar lucros a partir dos seus ativos disponíveis. E meu ROI é o médio retorno do investimento dos proprietários, dos acionistas, né, dos investidores da empresa na organização. Então, quanto que tem uma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido investido? E aí, esses investimentos, essas metodologias, qual que tem que ser utilizado naquela empresa? Sobre aquele projeto que você está realizando. Então, você pode usar tudo? Pode, não tem problema nenhum. Você quer selecionar um outro? Ok, também sem problema. É bom e é interessante utilizar só aquele que você realmente precisa. Aí, conforme for aumentando as suas demandas, você vai utilizando outros indicadores. Ferramentas de análise de indicadores. Eu preciso ter ferramentas para me auxiliar.
para otimizar, para eu ser mais eficiente no meu processo. Eu não posso ter um processo ali na hora que eu falo assim, ai, tá tudo ok, tá perfeito, mas daí eu posso trabalhar mais, eu posso gerenciar mais, não posso? Eu não posso ser mais eficiente? Então eu tenho que utilizar essas ferramentas. Vamos ver? Quais são as metodologias de análise de indicadores no campo produtivo? Então eu tenho algumas aqui. Taxa de atendimento de pedido. Quanto de pedido foram concluídos, o quanto de pedidos foram atendidos, qual o percentual que eu tenho de pedidos que foram solicitados pelos clientes que foram atendidos. Ou eu também tenho os pedidos perfeitos, aqueles pedidos que saíram sem nenhum tipo de problema, então eles não tiveram nenhum tipo de taxa de erros ou momentos assim que teve algum defeito. A acuracidade do inventário, ou seja, a precisão, a exatidão do que eu falar que tem ali no meu estoque e o que está sendo informado contabilmente no presente. Então, a exatidão desse inventário, a minha ruptura no estoque, que é a quantificação das vendas perdidas, porque eu não tenho produtos disponíveis ali ou serviços disponíveis, a utilização da capacidade de estocagem, que eu vou medir sempre o volume, o número de posições para a estocagem de um produto que eu tenho, pedidos por hora, quantos pedidos, a quantidade de pedidos que são separados e embalados por hora, pode ser por dia, pode ser por semana, então aqui também vai ser aquele que for mais interessante para a empresa. O custo de movimentação e armazenagem sobre as vendas. Vai apresentar a participação dos custos operacionais no depósito das vendas que foram concretizadas pela empresa. Aqui, o meu custo de transporte comum sobre as vendas. Qual é o meu custo de transporte comum? Eu vou pegar a participação de todos os custos de transporte, de toda a organização e analisar o custo total. Coletas de produto. Quantas coletas de produto aconteceram no prazo? Apurar quanto? Olha, eu falei que ia ser coletado aqui 28 dias e teve 30 pedidos que foram coletados em 28 dias, mas eu tive ali 10 pedidos que eu consegui em 27 e 12 pedidos em 30 dias. A utilização da capacidade da carga de caminhões. Se eu vou transportar por caminhões os meus produtos, eu tenho que analisar a utilização da capacidade da carga desses veículos que estão sendo utilizados. Eu estou utilizando um caminhão para transportar e sobrando espaços ou não, avarias. Então eu tenho que analisar também quais são as perdas, os estragos, os prejuízos que podem acontecer do meu produto no momento do transporte. Porque se eu não analisar quando isso vem acontecer, eu posso ter um prejuízo muito grande. Eu tive uma situação bem interessante uma vez, na onde que eu comprei uma mercadoria, era uma pecinha de vidro, mais ou menos esse tamanho, era uma caixinha pequenininha, que era da área da construção civil, que eu ia colocar na cozinha ali uns pedacinhos. Aí eles mandaram num caminhão, não era um furgãozinho, mas era um caminhãozinho, para uma peça tão pequena. Aí eles colocaram essa peça, você vê que eles não estavam utilizando toda a carga. Aí na hora que chegou para mim a mercadoria, assim, na hora que eu fui receber, aí com o transporte, com as movimentações, ela quebrou. Aí tá, não aceitei a mercadoria, devolver. Aí chegou em outro momento, que agora a gente consegue analisar as avarias e as perdas, eles voltaram de novo, com um caminhãozinho, furgão pequenininho, novamente, você via que não estava sendo todo utilizado, que na época eu perguntei para ele, falei assim, olha, vocês utilizam toda essa carga do caminhão, sabe quando você dá aquela olhada e fala assim, trouxeram uma peça desse tamanho, está sobrando um espaço, a gente está usando ele porque é mais fácil, tá? E aí, na hora que ele foi me entregar, ele tropeçou e derrubou a caixinha na minha frente, assim, caiu. Sabe quando você dá aquela olhada, aquele susto, fala assim, nossa, pela segunda vez. Aí eu, novamente, não recebi a mercadoria, e daí teve essa perda da empresa. Quem ficou com a perda? A empresa, que teve que trocar a mercadoria, porque eu comprei uma mercadoria que era intacta. Então, no primeiro momento, não utilizaram, transportaram da maneira correta, deu um prejuízo. Na segunda vez, foi o menino que estava entregando, que acabou tropeçando e caiu literalmente na minha frente, assim, caiu no meu pé esse produto. Então, a gente tem que analisar também todas essas perdas, essas avarias. E aí nós temos outras metodologias, que é também as análises desses indicadores a partir dos indicadores mercadológicos. Porque a grande pergunta é,
Por que que a minha empresa consome? O que que leva ela a consumir? Então, eu tenho que responder essa pergunta, utilizar os indicadores de margem para responder. Eu tenho uma relação consumidor-produto constante. Então, eu tenho aqueles produtos que são industriais e aqueles produtos de consumo. Quais são os produtos industriais? Aqueles produtos que são adquiridos pela indústria. Já meus produtos de consumo são aqueles adquiridos pelo consumidor final, que eles podem ser divididos em 3 categorias. Então, eu tenho que analisar a relação do meu consumidor-produto e a segmentação do mercado. Quais são esses nichos de mercado? Para analisar esses produtos que eu tenho de consumo, que são o quê? Produtos de conveniência. Quais são os produtos de conveniência? São produtos de preço baixo, que pode ser facilmente adquirido. Então, eu não preciso de uma grande despesa ali para consumir esses produtos. Que tipo de produtos pode ser? Pode ser vestuários mais em conta, ou pode ser também alimentação. Então, assim, quando eu falo vestuário, eu estou falando de roupa, eu estou falando de algumas. Ninguém vai comprar vestido de noiva, vestido de daminha, vestido de festa todos os dias. Você vai analisar. Então, assim, aquelas roupas mais consumidas mesmo no dia a dia. Já os produtos comuns, ele tem um preço médio ali, um preço um pouco mais alto. Aí aqui pode entrar essas roupas mais específicas de formatura, de casamento, e também pode entrar serviços como escola, pode entrar eletrônicos, televisão, rádio, sofá, esses produtos que você demanda um pouco mais de comparação de análise. E os produtos especiais é aquele com preço muito mais alto, que são comprados com baixíssima frequência. Pode ser um carro, pode ser a escolha de uma faculdade, pode ser uma casa. Você não compra casa todo dia. Ninguém compra uma casa todo dia e fala assim, não, eu vou comprar uma casa ali. Então, o que que você faz? Você analisa esses indicadores. E aí eu tenho os indicadores comerciais. O que esses indicadores comerciais são? Eles vão analisar as vendas gerais, que são consideradas as minhas vendas totais, também as vendas por cliente ou por território. A partir dessas informações, o tamanho da força de venda, a organização da força de venda, a avaliação do critério de determinadas cotas, a avaliação de desempenho dos vendedores, a avaliação do nível de motivação da equipe de vendas, o controle pelas formas quais os compradores são localizados. Então, a partir daí, eu consigo ter parâmetros, eu consigo analisar também essa minha força de venda e como que eles têm que ser trabalhados. Relatório e análise de indicadores. Por que que os relatórios são cruciais para o desenvolvimento da minha empresa? Para analisar esses indicadores. Eu tive o quê? Eu tive uma pessoa que foi ali e analisou aqueles dados. E aí, nos relatórios, vai explicar, vai escrever detalhadamente. Olha, esse indicador tem esse resultado porque a máquina ela estava muito bem equipada, a máquina está no seu auge da produção, olha, ou a produção aumentou em janeiro, depois ela aumentou novamente em fevereiro e depois em março, aí ela começou a cair em abril porque a máquina começou a apresentar diversos problemas. Que problemas esses? Aí você abre um outro, aí escreve, olha, a máquina já está há bastante tempo sendo utilizada, ela está apresentando diversos defeitos, ela ficou parada 10 dias, 15 dias, 2 horas, 1 hora, dependendo da produção de uma empresa, parar a máquina 1 hora é um prejuízo enorme, ainda mais que a empresa trabalha todos os turnos, incluindo finais de semana. Então, eu percebo lá, olha, a máquina ficou parada, e então a máquina não conseguiu produzir. Aí você vai entender por que que a produção caiu ou por que que a produção aumentou. Então você analisar um indicador, analisar aquele número e falar assim, nossa, ele aumentou. Mas, ai que bom, fica feliz, né? Ainda principalmente quando aumenta. Você fica ali feliz e fala assim, mas ele aumentou por quê? Qual é a razão dele ter aumentado? Eu preciso entender por que que ele aumentou. E não simplesmente ignorar e falar assim, ele aumentou, mas é problema. Não. O relatório vem para explicar, você vai conseguir trazer um parâmetro. É como se você tivesse um manual. Sabe, você tem seu equipamento, depois quando você tem alguma dúvida, você não pega o manual para falar assim, agora eu sei o porquê dessa função. É exatamente isso. O meu relatório vem auxiliar. Eu sei que são pessoas que geram esses dados, são as pessoas que trabalham na minha organização. Se as pessoas são sendo da minha organização, são elas que ligam o equipamento, que elas realizam os trabalhos, elas que fazem todas as movimentações, eu posso ter o melhor equipamento do mundo.
mas é uma pessoa que vai lá ligar, que vai girar a chave. E essa chave é o quê? A nossa competência, a nossa habilidade, a nossa atitude, nossos valores e a ética. Então, a partir do momento que eu tenho essa chave, literalmente, para abrir essa empresa e alavancar, eu tenho que entender esses indicadores. E não é simplesmente olhar números, mas olhar o que está por trás. Vamos ver como a gente pode analisar esses relatórios? Primeiro, eu tenho categorias de relatórios. Dentro da simulação empresarial, eu posso desenvolver diversos tipos de relatórios. Então, se eu estou falando de relatórios gerenciais, eu posso ter um relatório de ordem operacional, que vai envolver diretamente a produção, a logística da minha empresa. Se eu estou falando de ordem financeira, eu estou falando todos aqueles relatórios que vão medir o patrimônio da minha empresa, o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, o meu fluxo de caixa. O de ordem mercadológica, eles vão analisar quem? Meu cliente ali. Então, envolver ações de marketing que foram praticadas na empresa para fidelização, para perfil de cliente, todos voltados para análise diretamente com o meu cliente. De ordem comercial, ele vai analisar os volumes de negócios que foram realizados e fechados, que conseguiram ser concretizados nessa minha empresa. E aí, eu tenho que analisar esses relatórios, que eles vão me auxiliar, eles vão ser instrumentos, eles vão ser uma ferramenta que eu vou poder visualizar esses dados. Eles vão facilitar o desempenho da empresa, porque eu não vou olhar como se fosse aqui uma tabela que vai me ter números, e aí eu não sei o porquê desses números, eu não entendo a razão deles. Não, eu vou olhar e vou entender por que eles estão acontecendo. Então eu vou partir de dados da organização. Esse relatório tem que conter todos esses dados que precisam ser ratificados, eles precisam ser validados, comprovados por todos os gestores que foram envolvidos, e eles têm que ser apresentados de forma escrita e de gráfico para melhorar essa visualização. Então eu vou sempre conter isso, e principalmente essa ratificação, essa validação, falando assim, olha, esse relatório está correto. Então, eu tenho relatórios de gerenciais de diversos tipos e os analíticos, onde que eu vou minuciar. Então, eu posso ter um relatório parcial, um relatório total, um relatório analítico, um relatório sintético. E aí, os relatórios analíticos, eles vão analisar tanto os dados primários que eu tive e também os dados secundários para gerar esses índices, que eu posso visualizar. Eles têm a função ali, quando eu estou escrevendo detalhadamente, eles vão falar assim, olha, teve algum erro aqui, teve algum possível lançamento, algum cálculo que estava errado. Porque eu também vou ter que mostrar e falar quais são as metodologias que foram utilizadas. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, esse lançamento foi dessa maneira, aí você começa a traçar o comparativo, olhar e falar assim, não, esse cálculo aqui está errado, o resultado não é esse não. Aí você consegue traçar, porque num relatório vai ter que explicar como que foi feita essa coleta, de que maneira que ela aconteceu, quando aconteceu, em que tempo foi realizada, quais são as pessoas envolvidas, qual a metodologia que está sendo aplicada, o porquê, qual é a razão de ser realizado, e a partir daí você tem que validar. Você tem esses dados, o gerente valida, os que estão envolvidos ali valida esses dados, e aí você vai maturar, né? Você vai ler para entender o que está acontecendo. Aí você fala assim, nossa, não, esse lançamento foi errado. Porque é possível errar, né? Não tem que falar assim, é tudo 100%. Não, são pessoas que estão realizando essas ações, essas estratégias. Então, pode acontecer sim, de ter algum tipo de erro, acontecer algum tipo de deficiência. Aí você tem esse período de maturação, esse período de análise desses relatórios. Fala assim, não, agora esse relatório está correto, ele não tem nenhum tipo de erro, ele já pode ser disseminado, ser divulgado, porque não existe nada pior, eu confesso, não tem nada pior do que divulgar um dado errado, daí o setor fala assim, não, mas isso aqui não é verdade. Aí cria um clima organizacional péssimo, aquela situação assim constrangedora para todos. Então, você precisa passar
esses relatórios para ser maturados, para ser analisados, com um tempo. Que tempo é esse? Aquele tempo que a empresa precisa. Olha, dependendo dos relatórios que forem mais curtos, às vezes um dia, dois, dá um tempo para dar aquela descansada, que solidificar ali o que está escrito nesses relatórios, para todos analisar. Eles vão ter que assinar, falar assim, olha, isso aqui está tudo certo, não passou na mão de várias pessoas, então tem que validar, tem que entender e não pode ter nenhum tipo de erro, não é aceitável erro, porque envolve muitas pessoas, envolve muito da organização e é a partir desses dados que vai tomar as estratégias para a empresa sempre atingir o seu sucesso organizacional. Então tem que validar e tem que maturar esses indicadores. Indicadores financeiros da Essencial. A Essencial sabe que ela precisava analisar os seus indicadores produtivos. Ok, ela foi ali, analisou seus indicadores produtivos, ela mediu a produtividade e a eficiência da organização. Aí ela falou assim, nossa, agora que eu já sei os meus indicadores de produtividade, por que não analisar meus indicadores de eficiência ou meus indicadores financeiros? Porque eu sei que a eficiência da minha empresa vai impactar aqui o meu financeiro. O meu financeiro é uma consequência daquelas outras ações, é uma consequência do marketing, uma consequência da produção, uma consequência da logística, que vai finalizar ali no financeiro. É que o financeiro você consegue ver muito mais rápido esses dados, né? Vamos colocar que o financeiro seria como se fosse uma árvore frondosa, linda. Então nós temos a base aqui que é a raiz da empresa. As raízes da empresa seria o quê? Seria você conhecer seu consumidor, toda a parte de marketing, toda a parte de logística, toda a parte de produção. E aí o tronco seria o transporte, daí nós estamos envolvendo na parte diretamente de transformar as matérias-primas em serviço. E os galhos, os frutos, seria a entrega e o retorno. Então, se você tem uma árvore que aqui, as raízes estão recebendo excelentes nutrientes, ela está recebendo tudo que ela precisa para as suas atividades, para ser frondoso, por que não entregar excelentes frutos? Se ela está recebendo todos os melhores recursos. É assim que é o financeiro. Mas se o financeiro seria as folhas, o que a gente consegue ver. Mas se a empresa não está trabalhando bem a sua produção, não está recebendo os nutrientes, né? Ela não está entendendo bem seu consumidor, os galhos vai começar, as folhinhas vai começar a cair, os frutos não vão ser bons. Então, às vezes, o que a gente visualiza da empresa é aquilo que ela está sendo mostrado, mas é sobre as outras ações, seria como se fosse a raiz. Então, ver esse desafio para entender como que a gente pode trabalhar o financeiro. Então, o que nós temos aqui? A empresa essencial, ela quer analisar a análise dos indicadores financeiros. Mas como que ela vai analisar esses indicadores financeiros para ter maior controle e gerenciamento dessa empresa? Então, primeiro ela quer saber qual o seu índice de liquidez a curto prazo. Ela quer saber também o giro do estoque, a média de tempo necessário para saldar as duplicatas a pagar e o total de ativos que foram financiados. Total de ativos que ela utiliza de terceiros ali para pagar as suas contas. Então, nós temos aqui no desenvolvimento, primeiro, o índice de liquidez corrente. O que é o índice de liquidez corrente? A capacidade de pagamento da empresa de curto prazo. Para ela conseguir pagar as suas contas a curto prazo, ela precisa fazer o quê? Pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Mas o que é o ativo circulante? O ativo circulante é aquele todo o dinheiro disponibilizado que a empresa tem. Caixa, banco, aplicações financeiras, contas a receber, o estoque. Tudo que ela consegue gerar caixa rapidamente. Passivo circulante é tudo aquilo que ela tem que pagar. Fornecedores, salários, impostos a pagar, os empréstimos, juros. Então, ela tem o índice de liquidez corrente é tudo o que ela tem que receber dividido sobre tudo que ela tem que pagar. Já o giro do estoque, ela vai medir esse giro de rápido que a empresa pode transformar em capital. E aí, quanto que ela tem? Ela tem que pegar o custo dos produtos vendidos dividido pelo o estoque que ela tem. A partir daí, ela consegue definir o giro do seu estoque. O período médio de pagamento, ou seja, a média de pagamentos que são realizados nessa empresa, vai ser analisado pelo as duplicatas que ela tem a pagar naquele período, dividido pela média de compras por dia. E o índice de endividamento, que é o nível de recursos que ela utiliza de terceiros
para gerenciar os seus recursos é o total de passivos. O que é passivo? Tudo aquilo que a empresa tem que pagar. Então, ela vai somar também o passivo circulante e o não circulante, dividido sobre o total de ativos. Ativos é onde que ela gera os recursos. Então, ela vai pegar, ao contrário do índice de liquidez corrente, aqui, ó. O índice de liquidez corrente, que é o tanto que ela tem de capacidade de pagamento, ela vai pegar primeiro o que ela tem a receber sobre o que ela paga. Já o índice de endividamento, ele faz o cálculo contrário. Ele pega ativo circulante e não circulante, ou seja, ela pega primeiro todos os passivos que ela tem, tudo que ela tem que pagar a curto prazo e a longo prazo, dividido por todos os seus ativos, de curto prazo a longo prazo, ativo circulante e não circulante. E aí sim ela consegue definir o seu índice de endividamento, quanto que ela está utilizando de recursos de terceiros para arcar com todas as suas obrigações. Aí você fala assim, mas isso aí é bom? Porque às vezes você utiliza um recurso de terceiro para criar uma alavancagem financeira, um GAF, aonde que você vai analisar para cada R$ 1 que a empresa utilizou desses recursos, quanto que ela vai aumentar ali nas suas receitas. Às vezes ela precisava sim captar recurso de terceiro para comprar uma máquina, um equipamento ou mudar a sua estrutura e com isso ela vai aumentar a produção. Então no primeiro momento ela está endividada, mas isso faz com que ela aumente a produção. Então por isso tem que ser analisado constantemente, porque esse índice de endividamento a partir de um empréstimo, ele tem que ir caindo. Você não vai tomar um empréstimo e vai aumentando ali seus índices de endividamento. Não, você não vai se endividar mais. Você tomou um empréstimo, endividou, e aí você vai pagando esses endividamentos e vai aumentando a sua receita, que ele vai diminuindo. Por isso que é essencial analisar, olha, vou analisar primeiro a produtividade, depois o financeiro, para saber como que está as suas contas. Como calcular o capital intelectual nas organizações? Como que você calcularia esse capital intelectual aí? Manda suas contribuições que nós voltamos já já.
Como que eu posso calcular esse capital? Eu tenho que entender como que funciona o capital nas minhas organizações, não é? Quem é que gerencia a minha empresa? As pessoas. Quem é o centro da empresa? As pessoas. Então, eu tenho que valorizar esse capital e utilizar ferramentas para poder mensurar. Como que eu faço? BSC, Scandia, Malone, são processos na qual eu tenho que mensurar, calcular, remunerar também esse capital para reter ele, porque senão ele, rapidinho vai para outra empresa e ele carrega o que com ele? Todo o seu conhecimento, seja aquele conhecimento que ele adquiriu através de livros ou aquele conhecimento que ele adquiriu de experiência. Aquele conhecimento de experiência ninguém tira. Ele pode falar como melhorar uma empresa, mas se ele vai para outra empresa e ele tem esse perfil, ele vai melhorar outra empresa também. Então eu tenho que reter esse meu capital e valorizar esse capital. E é muitas vezes financeiro, mas também é clima organizacional. Eu preciso ter um bom ambiente na minha empresa, eu preciso ter um ambiente na qual eu valorizo o meu capital intelectual, porque são as pessoas, é eu, você, que transformamos as empresas, independente do cargo, se você está no mais baixo cargo até o mais alto cargo, são todas as pessoas e uma depende da outra para desenvolver uma empresa. E agora o nosso recapitulando, como que eu posso fazer o gerenciamento por indicadores? De que maneira? Primeiro, se eu tenho um gerenciamento, eu estou buscando um sucesso organizacional. Se eu estou buscando um sucesso organizacional, eu vou utilizar uns indicadores para que eu possa fazer mais controle, ter controle ali na minha empresa, ter agilidade. Então, minha base dos indicadores para analisar ele é sucesso organizacional através da gestão, com indicadores, com parâmetros, com controle. E aí eu posso utilizar alguns tipos de indicadores, é uma metodologia. Então eu busco entender a produtividade na minha empresa, a eficiência dessa produção, quanto que eu tenho de eficácia na minha produtividade. Eu não quero desperdiçar produtos, eu não quero desperdiçar serviço, nem matéria-prima e nem também o tempo das pessoas. Então eu tenho que medir essa produtividade constante. Lembrando que a produtividade, eu tenho uma capacidade produtiva. Seria como se fosse uma corda. Então, vou colocar aqui, como se tivesse uma pessoinha aqui, outra pessoinha aqui. Eu desenho bastante mal, mas então ignora. E aqui tivesse uma corda. Vou até escrever para não esquecer que é corda. Então, você não pode esticar demais essa corda, senão você se arrebenta. Então, minha produtividade tem uma capacidade produtiva. Eu não quero romper com ela, eu não quero arrebentar aqui com a minha produtividade. Eu também tenho que analisar o financeiro. O financeiro é uma consequência dos outros setores da minha empresa. É uma consequência ali das ações que foi tomar na produtividade, que nas ações tomaram no marketing, na logística, na pesquisa e desenvolvimento, em todas as partes da minha empresa. O mercadológico está voltado diretamente para o meu cliente, o conhecimento com esse cliente, o perfil do meu cliente, as ações voltadas para esse cliente. E eu preciso de analisar esses indicadores através de relatórios. Eu preciso saber quais são os meus indicadores, entender por que eles apresentaram determinados resultados, por que eles estão sendo feitos daquela maneira. Então, eu tenho todo essa base e eu tenho que entender que sempre que tem um dado ali, tem uma pessoa por trás que estava realizando as ações para ter aquele resultado, aquele dado ali. Então, a partir dali, eu vou gerar informações para o meu processo de tomada de decisão. Foi um prazer estar com você nessa disciplina de simulação empresarial. Espero que você tenha aprendido. Espero que você todo dia estude um pouquinho. Não deixa para o último momento, todo dia um pouquinho. Aí você fala assim, mas todo dia? Estuda 10 minutinhos de manhã, 10 da tarde, 10 da noite, já deu meia hora. Então, se você estudar 5 dias na semana, quanto que você já não estudou? Então, vamos, estuda, garanta o seu aprendizado. Quem sabe como você aprende é você. E eu tenho certeza que você também precisa de descanso para maturar esse conhecimento. Um forte abraço, espero que você tenha sucesso. Espero não estar no próximo momento. Até breve.